mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje temos o prazer de receber uma das maiores especialistas em estratégia de negócios e comportamento humano no Brasil. Autora de mais de 10 livros, ela já ajudou mais de 1.000 alunos a transformarem suas empresas, alcançando mais de 1,2 bilhão em aumento de faturamento. Conhecida por sua metodologia inovadora, ela já foi reconhecida e premiada em diversos lugares ao redor do mundo, como na Suíça, Miami, Vale do Silício. Então, seja muito bem-vinda, Tânia Zambon. Obrigada, Helena. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu sempre ouço falar do pod dela, então hoje estou muito feliz de estar aqui, é uma honra mesmo. E também contribuir com o que a gente pode nessa caminhada aí de 14 anos business, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da sua vida também, Tânia. Okay. Então, você poderia compartilhar conosco um pouco sobre a sua infância? Minha infância foi uma infância relativamente pobre, né? Meus pais eram pessoas muito simples e meu pai tinha até a 3ª série do 1º grau, mas eu lembro sempre do meu pai me dizendo assim, estude, filha, faça aquilo que seu pai não pôde fazer, estude, estude. E hoje, para você ter uma ideia, eu estudo 6 horas por dia. Minha disciplina é 6 horas dia de estudo, hoje. Então, assim, eu acho que essa infância, por mais que ela foi dura, ela fez eu ser quem eu sou também, né? Nossos primeiros 5 anos é onde a gente forma a nossa personalidade. Então, a minha foi muito pautada em trabalho mesmo. Eu sou uma workaholic, quase. Eu sou capricorniana, já ajuda para você ter uma ideia. E isso veio muito forte na infância, né? Por exemplo, a gente ajudava nossos pais. Eu tinha 9 anos, eu entregava leite. Meu pai tinha umas vaquinhas de leite, a gente entregava na vizinhança. Eu já brinco que isso já era um empreendedorismo. Não deixa de ser. E uma experiência do consumidor. Eu sempre entregava, olha só que e louco, lidar Elaine, com as pessoas, né? Entregava o tal do frasco de leite com uma margarida. E aquilo ali fazia eu ganhar uma balinha, fazia eu ganhar... Era muito interessante. Que ótimo. Mais tarde, lá pelos meus 11, 12, a minha mãe fazia flores artificiais e fazia coroas de cemitério, assim. Então, muitas vezes eu colocava aquelas coroas assim e saía vendendo na vizinhança. Então, assim, vem muito... Acho que a minha infância, ela me mostrou muito esse lado empreendedor, que me transformou hoje nisso também. E foi uma infância boa, por mais que teve dificuldades normais de finanças, né? E durante sua juventude, houve algum momento específico ou experiência marcante que despertou seu interesse pelo comportamento humano e pelo desenvolvimento de estratégias? Olha, eu acredito que na minha juventude foi um dos trabalhos que eu tive. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já estava como pequeno aprendiz, já estava trabalhando, né? Você chegou a fazer faculdade de quê? Fiz, aos 26 anos eu entrei na primeira faculdade, porque eu tive que juntar dinheiro para entrar. Então, a primeira eu fui Ciências da Saúde. Depois disso, eu fiz fisioterapia. Depois disso, biomedicina. Depois disso, eu fiz administração. São 5 faculdades. E depois eu fiz pós em contador, então tenho muita a parte de gestão administrativa. Eu fiz 3... Aí que vem a grande sacada que eu quero te mostrar onde é que foi hoje o que aconteceu lá atrás. Os meus 3 pós são em neurociência. Então, tenho 3 pós clínica em neurociência e fiz 4 anos de academia médica, doutora Ari Ribeiro. Então, assim, essa área da saúde, essa área médica, eu trago para dentro do business. Legal. Eu trago, né? Porque eu trabalhei em hospitais. Durante 12 anos eu trabalhei em UTI. 19 anos em clínicas e hospitais. Mas 12 anos, unidade de terapia intensiva. E lá eu pegava muitas vezes as pessoas que não tinham uma segunda chance na vida. Foi quando eu decidi sair de lá para resolver empreender. Ajudar as pessoas a chegar no final da vida de forma diferente. Muito bom. Então é uma isso outra aí. pegada, né? Você teve alguma referência inspiradora, seja dentro da sua família ou no meio acadêmico, que moldou sua visão sobre liderança, negócio e desenvolvimento pessoal? Eu acho que minha mãe tem muito a ver. Minha mãe, porque ela sempre foi uma mulher muito assim batalhadora no sentido de empreender, né? Ela fazia para ajudar a renda do meu pai, ela fazia as flores artificiais. Depois ela resolveu abrir uma floricultura. Depois eu via ela trabalhando, que o dono do negócio, o empresário, matar um leão todos os dias. Então eu vivi essa fase. Minha mãe teve 20 anos de floricultura. Depois disso, não deu certo mais a floricultura, dava muito trabalho, tinha que trabalhar domingo, sábado. Ela resolveu abrir uma loja de roupas de luxo, né? Então, hoje ela tem 3... A minha mãe tem quase 80 anos e tem 3 lojas, e toca as 3 lojas. Então, assim, a minha referência, eu acredito que é ela, né? Meu pai também tem um pouco disso. Você é filha única, tá? Não, eu sou a mais velha e depois tem mais 2 irmãos.
E eles trabalham também? Também. Então, tudo cada nesse um tem a sua empresa, seus é negócios, é muito legal. É bacana. Em que momento da sua vida você percebeu que poderia transformar sua paixão por comportamento humano e estratégias de negócios em uma carreira consolidada e altamente impactante? Foi no UTI. Na UTI. unidade de terapia intensiva, né? Eu fiz um trabalho. Um dos meus TCC de neurologia foi... Eu peguei 600 pacientes e perguntei qual era o maior arrependimento deles quando estão no UTI. Porque às vezes eles não voltam mais. Quando eu conseguia pegar, ele saía do coma ou estava em observação no UTI. E olha que interessante, eu achava que as pessoas iam me responder, Elaine, o meu maior arrependimento foi não ter tido mais dinheiro, não ter viajado mais, não ter ficado mais com meus filhos, com a minha família. Nada disso eu ouvi. Qual era? 82% das pessoas, o seu maior arrependimento, não ter sido eu. Eu passei a vida inteira sendo o que os outros queriam que eu fosse. Fiz o que meu pai queria, dizia o que o meu esposo queria, fazia o que os meus filhos queriam. Ou seja, você perde a sua identidade. E eu, cara, isso não dá, eu tenho que levar isso aqui para lá. Por quê? 90% das pessoas que saíam da UTI muitas vezes tinham uma sequela. Um AVC, uma hemiplegia e endividada, porque 90% da população ganha até 2 salários mínimos. Já gastou o dinheiro todo lá, entendeu? Para sobreviver. Aí, volta com uma sequela para dentro de casa, alguém vai ter que cuidar. Às vezes é uma nora, um genro, um filho, que nem se dava bem em vida. Diz, não, a gente está aqui para ter uma boa jornada. Eu não vou fazer nada nessa UTI, eu não vou conseguir mais fazer nada, porque eu não consigo mais fazer nada aqui dentro. Então, eu percebi que eu tinha que sair para fora e começar a olhar como fazer as pessoas ganhar dinheiro. Olha que louco, porque dinheiro traz, sim, felicidade. Eu poder botar um filho numa faculdade, eu sempre falei isso, dinheiro traz felicidade. Mas eu sempre fui recriminada por falar isso, tá? Não seja. E quem falou que dinheiro não traz felicidade? Se dinheiro fosse... Então fica duro e vai ser feliz. Rasga o dinheiro todo. Eu quero ver onde você vai comer, o que você vai comprar, se vestir, para onde você vai viajar. Perfeito. Porque dinheiro... Olha só, Jesus, quando nasceu, foi agraciado com ouro, incenso e mirra. Quem disse que dinheiro é ruim? Por que Salomão, o homem mais rico da Bíblia, Jeff Bezos, teria que nascer 152 vezes Mas de novo? Mas porque hoje em dia, se você é uma mulher que você fala igual a mim, que só namora homem rico, você é interesseira. Mas não existe. Eu falei, eu não sou interesseira, eu quero ter um estilo de vida que eu posso me proporcionar. Exatamente. Eu vou arrumar homem que eu tenho que pagar a conta dele? Só para te dar um exemplo. Ambulatório de neurologia, eu estava fazendo lá na Santa Casa, em Porto Alegre. Chegou o pai de havaiana, calça surrada, camisetinha branca, puída, com um menino de 5 anos. O médico olhou e disse assim, tem que lhe dizer, o Guilherme tem um tumor do tamanho de uma laranja no cérebro. E ele tinha perdido a mãe já fazia alguns meses por câncer de mama. O único tratamento para o Guilherme é inoperável no Brasil. É Boston, nos Estados Unidos. Você acha que aquele pai tinha dinheiro? Ia levar, Não tinha. 5 meses depois, o menino faleceu. Agora, a minha pergunta, se ele tem dinheiro para levar, o que ele faz? Óbvio que vai cuidar da doença. Então, a minha frase, ela é essa, assim, o dinheiro pode não te trazer cura, mas traz felicidade. Traz. Em saber que eu fiz tudo que eu podia pelo meu filho. Eu fui até o final. Fui até o final, sabe? Não foi por falta de dinheiro. Não foi por falta de dinheiro. Então, assim, isso é uma coisa que mexeu muito comigo e onde foi o meu giro de chave. Cara, eu tenho que dar consciência para as pessoas lá fora o que realmente elas precisam para a vida delas. Eu não que eu sou mais que ninguém, mas eu vi as pessoas morrendo e não tinha mais uma chance. Então, o meu trabalho foi sair para fora e comecei a trabalhar as pessoas. Eu pegava gente que não tinha faturamento e, quando vê, estava ganhando 100, 200 mil reais. Porque eu precisava aprender ferramentas, eu vinha da área da saúde. Então, a parte comportamental, eu sabia trabalhar. Porque muitas vezes eu me perguntei na UTI, a morte que me encontra ou é eu que encontro a morte? E eu obtive essa resposta. Então, eu disse assim, eu tenho que sair daqui e falar isso para as pessoas lá fora. Eu tenho que mudar isso para dar tempo, né? Para a pessoa entender o papel dela lá fora, que ela pode ter o que ela quiser. Ela pode ter relacionamentos maravilhosos, ela pode ter uma família boa, ela pode ter felicidade. Só que nós vivemos num país que 90% das pessoas ganham salário mínimo. Não dá para dizer que dinheiro é bom, porque senão o povo se revolta. Concorda comigo? Lógico. Então, a gente vive numa cultura onde... É difícil, né? As mulheres terão que 130 anos pela frente para equiparar com os homens. Eu acabei de falar isso agora. Isso é não tem absurdo. jeito. A ONU tem 79 países que nunca colocaram uma mulher. E falam em diferenças humanas. Então, assim, a gente vive num momento que você faz a sua parte. Eu sei que eu não vou mudar o mundo.
Eu sei que eu não consigo fazer as pessoas... Agora, Mas tá fazendo quem chega parte, em mim, eu estou fazendo essa transformação. Isso é bonito. Isso é maravilhoso. Eu Isso brilho é o muito olho. gratificante Exatamente. como ser humano. Exato. Por isso tenho orgulho de te trazer aqui. Eu que agradeço. Como é que surgiu a ideia de desenvolver metodologias próprias voltadas para a maximização de resultados e performance? Bem, eu fui casada por 19 anos. É uma longa história que vai virar um documentário, né? Fui casada com um médico na época. Eu tive um filho de 29 Esse teu período de UTI. Em 29 semanas, meu filho nasceu com 6 meses. Então, eu passei 3 meses no outro lado da UTI, agora cuidando para que ele voltasse, né? Tinha 4 paradas, teve uma série de complicações. E quando eu voltei para casa, meu casamento não deu mais certo. Então, eu tive que sair com 2 crianças pequenas, né? Eu saí com uma bebê de 3 anos e um recém-nascido. E a única coisa que eu fiz foi pegar uma caminhoneta, depois que eu voltei esses 3 meses de UTI, finquei o pé no acelerador e fui parar 500 quilômetros de lá. Eu e as crianças. Estou falando de uma mulher agora com 30 e poucos anos, que só tem um carro, um esteto no pescoço, pendurado, 2 crianças. E onde eu recomecei minha vida do zero. Só que eu não tinha tempo para errar. Eu tinha que ganhar dinheiro rápido. Então, tudo que eu ganhava, consultório, eu juntava dinheiro. E comecei a falar sobre gestão emocional, que era a minha área. Né? Comecei a administrar. Eu também fiz psicologia, então eu estava dentro dessa um pós nessa área 2 anos com o Dr. Michael Hall, foi onde eu me equiparei muito na autorrealização humana. E eu disse, cara, eu tenho que ganhar dinheiro rápido e eu vou ter que ensinar as pessoas. Aqui no Brasil, tinha vários treinamentos, mas não me trazia o que eu buscava. E eu pensei, eu tenho que aprender com os melhores. Onde é que estão os melhores do mundo? Eu tenho que ir atrás desses caras. Eu não tinha casa própria, eu não tinha apartamento, mas eu tinha uma vontade desgraçada. Então, o que eu fiz? Eu penhorei a minha caminhonete, que se chamava Santa Fé na época, para você ter uma ideia, a primeira vez, e comecei a estudar fora do país. Fui para dentro do Vale do Silício, em 2014. Levou teus filhos? E 14, às vezes levava, e às vezes eu não conseguia levar. Eu deixava alguém cuidando deles, eu tinha um empregado, lá eu ia. Então, porque às vezes tinha que ficar 15 dias lá, né, estudando. Eu fui aprender dentro do Google, Amazon, Slack, Plug and Play, todas as maiores do mundo, o que elas fizeram para chegar lá. Isso há quantos anos atrás, Tânia? 2013. 2012, eu já estava no Tony Robbins, fiz todos os treinamentos, mas eu queria algo mais, eu queria algo na área de trabalho. O Tony é maravilhoso, só que é mais na motivação, na energia. Sim. Eu queria ferramentas que eu pudesse ganhar dinheiro e ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Então, foi para onde eu fui, dentro do Google, Amazon. Ao mesmo tempo, eu descobri a Disney. Então, eu levava empresários desde 2003 para dentro dos backstage da Disney. O que uma empresa desse porte fazia para ter 74 mil funcionários? Fazendo a barra da Cinderela. E funcionar maravilhosamente bem. E funcionar tudo perfeito. Fantástica. Então, lá eu levava os empresários para eles voltar e aplicar nos seus negócios o que eles viam lá dentro dos backstage. Porque Orlando, a gente vai para passear. Eles ensinam? Ensinam. Eles ensinam? Tudo eu aprendi. Eu fiz uma amizade muito grande com o pessoal lá e eu levava eles dentro da Disney para aprender o que ela fazia. Desde a forma que conduzia os clientes, as filas, né? Que você fica 3 horas numa fila esperando para entrar no brinquedo. E nem reclama, né? E nem reclama. Isso é uma experiência do consumidor ímpar pra mim. Eu falo que isso só na Disney. Só na Quem Disney. que aguenta ficar 1 hora e meia pra andar num brinquedo que, sei lá, é 5 minutos. Não é? E todo mundo respeita e tá tudo bem. Ou então paga ainda aquele free pass lá que não anda e ninguém reclama e Exatamente. tudo funciona perfeitamente. Então, eu fui para lá, eu fiz um estudo de 1 ano de todas as estratégias e comecei a testar no Brasil, porque tem coisa que não dava para testar, tem coisa que não funciona aqui. Por exemplo, a Google, quando contrata um funcionário, você faleceu, o teu cônjuge fica 5 anos recebendo metade do salário dele. Eu sei que uma amiga minha já trabalhou, e é verdade, Era 10, agora é 5. E é verdade É verdade isso. Então, isso não tem como você fazer aqui no Brasil, né? Nós não comportamos. Então, tudo que dava, eu adaptava. E eu criei um método. Então, há 12 anos atrás, eu criei o método Tânia Zambon, que tem hoje 126 turmas já, para você ter uma ideia. E falando do seu método, então, quais são as principais centrais que regem suas metodologias e por que são tão eficazes para os empresários que buscam crescimento acelerado e sustentável? Porque o primeiro passo é o que a maioria das empresas não tem. Somente 6% das empresas no Brasil têm planejamento estratégico. Você precisa ter um planejamento estratégico eficaz, veloz, rápido, porque nós vivemos num mundo de incertezas. Acelerado, alta complexidade. Então, a primeira coisa que ele precisa, o método tem, é o planejamento. Outra coisa, vendas.
Se você não souber vender... Uma equipe boa de venda. E estratégias de venda, né? Porque tudo é estratégia. Você não consegue construir uma casa pelo telhado. Sim. Você precisa construir pela base. Então, tem um passo a passo. Para chegar no telhado. Para chegar lá. Então, tudo aquilo que eu busquei lá fora, que eu via que dava certo para eles, e a gente aplicava, aqui também dava certo. Eu tinha um empresário que ganhava 20 mil, 30 dias ganhava 40. Eu tinha empresário que ganhava 1 milhão, 30 dias ganhava 2. Opa, ela dobra, não importa quanto a pessoa ganha. Aí eu comecei a testar. Quando eu estava a sexta turma, aí eu vi que engrenou e ela até hoje mantém o mesmo padrão. É um método exclusivo que funciona, entrou, dobrou o faturamento. Não tem conversa. Só quem não dobra, Tânia, quem não aplica. Aí não tem milagre. Se a pessoa não aplicar. Então, em média, quando eu faço 2 módulos, método, 4 dias, tu vai para a empresa e volta, aplica tudo, volta para mim e me mostra os resultados. Aí, você é condecorado por causa disso, tem mais 4 dias para manter o resultado a partir de agora. Ele é um hipercrescimento sustentável. E por isso que eu mando... A pessoa vai para a empresa, aplica. Não é você ir num evento, aprendeu, vai embora. Quem monitora? Você aplicou? Então, 95% das pessoas atingem o resultado quando elas voltam. E você poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência ministrando aulas no Vale do Silício e como o ecossistema de inovação e tecnologia da região impacta a sua abordagem estratégica? O Vale do Silício era sempre um sonho que eu tinha, né? E ter uma filial lá. Então, eu levei 2 anos para conseguir colocar lá uma startup. Mas por que lá? Por que o Vale do Porque Silício? é o maior do mundo, sempre foi considerado. Os americanos são a primeira economia do mundo. Eu queria saber, né? E porque lá... Tu já foi logo no melhor. Né? Não quis perder tempo. Eu fui para a Europa. Bem ousada. Eu fui testar o mercado europeu. Testei Londres, testei Paris, Portugal. Mas eu percebi que eles são mais conservadores, né? 90% da economia europeia é familiar. Não que aqui não tenha, mas lá quando eu falo no Vale, é como se a gente desse um pulo de 15 anos. Em março, eu estive no Vale ano passado, com um grupo de empresários. Você já via carros autônomos sem motorista, 2, 3 na rua testando. Eu volto para lá em junho, aí você já vê 10 carros circulando. Em agosto, quando eu retornei de novo, eu já estava dentro de um com mais 15, 20 ao meu redor. Então, assim, o mundo vai mudar. E ele vem numa velocidade tão forte, as pessoas, vai demorar. Não. Já chegou. Então, é um desafio, porque eu volto... Cada vez que eu volto de lá, eu volto já enlouquecida, né? Agora, já abri um laboratório de inteligência artificial dentro da Alphaville. A gente trouxe um laboratório para que os empresários aprendam a fazer funcionários IA. A gente está muito na frente buscando isso. Com certeza. Em sua experiência, quais são os fatores mais negligenciados pelos empresários e profissionais quando tentam crescer e como suas estratégias ajudam a corrigir esses erros? Liderança. Time. A maioria dos gestores não sabe ser líder. Esse é o desafio de todos, a liderança. E eu vou te dar um exemplo assim. Ano passado, 82% das pessoas pediram demissão. E não foi por salário. Foi porque a empresa não tinha os valores deles. É como você contratar um vegano no açougue. Não, entendi. Entendeu? E o gestor não tem essa visão, às vezes. Então, assim, é um momento que o mundo inteiro está mudando. Em 2025, o LinkedIn acabou de soltar uma grande estatística com milhares de pessoas dizendo que de cada 5 brasileiros, 3 vão trocar de emprego em 2025. 3. 70% da população quer trocar de emprego. Então, você vai precisar exercer muita liderança. Vai ter que sair da posição de chefe para ser líder. O líder é diferente do chefe. O chefe vai lá... É aquele que só manda. O outro inspira. Né? Não é que ele não é exigente, mas ele inspira as pessoas. Então, o desafio de um líder é ser justo. Então, eu desenvolvi ferramentas para você muito forte para o cara ser líder, saber aplicar negociáveis, não negociáveis, entender a cultura, passar a cultura da empresa, vender a cultura da empresa. Então, é todo um processo que... A Google é fantástica nisso. Então, eu me inspirei no Google e criei um projeto semelhante aqui. Então, hoje, a maior responsabilidade de um time, de uma empresa não é da equipe. É do dono da equipe. Ele acredita que vai botar alguém que vai fazer sem estar lá. E não é assim que funciona. Então, até que você prepare um time rolo compressor, você tem que ir para a linha de frente e desenvolver líderes. Que é a grande sacada. Que sejam os seus braços para tocar o negócio. Que é o que aí a equipe Exato. Aí eu abri a Universidade de Negócios. Eu abri uma Universidade de Negócios no Brasil em 2016. Estou na turma 15 agora. Onde os empresários ficam comigo 5 meses. Eu entrego para eles, em 5 meses, o que ele levaria 5 anos para ter resultado. É a Alphaville, é a primeira que tem no Brasil, né? A gente está desde 2016 com ela. Que legal. E aí, no último módulo, Vale do Silício.
Aí eles vão preparados para o Vale do Silício. Levo para lá. Para que eles vejam o que é um Balance Scorecard, para que eles entendam como é que é os processos internos do Google, como é que funciona a Apple, como é que é um pitch na Plug and Play de um unicórnio de $1 bilhão. Tudo isso eles veem logo lá, aquilo que a gente fala tanto em aula. Tem pessoas que não podem ir para o Vale, às vezes não tem visto, às vezes não tem, né, um motivo para ir, não quer. Então, eu ensino. Mas eu também dou a oportunidade daqueles que querem ver isso com seus próprios olhos. De perto. É muito top. Imagino. Qual que é o real impacto da inteligência emocional na vida de um empresário e por que esse aspecto muitas vezes é mais determinante para o sucesso do que a própria competência técnica? É sinistro. Porque a inteligência artificial ela veio para ficar e ela já está aqui. Né? E as pessoas ainda... Isso não tem mais como retroceder. Não. E as pessoas confundem ainda a inteligência artificial generativa. Elas acham que o ChatGPT, a Copilot, a Microsoft, a diminuição. Não. É muito mais que você pedir edição de vídeo, fazer texto. É muito mais. 93% hoje nos Estados Unidos já usa IA. Já usa. Então, quando eu falo em IA, eu poderia ficar horas falando, porque eu estou muito por dentro disso e eu montei um laboratório de inteligência artificial dentro do ITZ. Então, nós passamos pelos fatores de agentes, multiagentes, olha que interessante, gêmeos virtuais, e nós estamos falando agora também de modelos. Essas 4 etapas vai assustar muito o empresário. Por quê? A substituição humana ela é muito forte no que vai acontecer. Vou dar um exemplo para você. Hoje, eu tenho uma equipe que, se eu fosse pagar, talvez custaria R$250 mil. Eu tenho tudo IA, são agentes. Eu tenho uma IA que é social media, a outra só faz designer, a outra só faz landing page, front-end, back-end, a outra só faz custo de aquisição do cliente, a outra faz dashboard. Ou seja, eu tenho um time inteiro que funciona 24 horas. Não engravida, não falta o trabalho, não tem fofoca e me custa uma ninharia perto do que eu pagaria para ter uma equipe desse porte. Então, assim, isso é um agente. O que é uma multi-agente? É quem coordena esse tipo... Agora, eu tenho uma Tânia, que tem todo o conhecimento da Tânia, que vai coordenar esse time sem eu estar lá. Entendeu? Então, isso estou só falando do nível de estrutura. Então, hoje nós temos tanta coisa dentro dos gêmeos virtuais, por exemplo, que eu posso criar, é pegar grandes empresas, por exemplo, pegar uma empresa como a Walmart, que está usando já IA e diminuiu 40% dos custos. Só no ano passado, 40%. É muita coisa. Imagina uma empresa como a Walmart diminuir 40% de custo com a IA. Mas a população está apavorada com isso. Porque o que acontece? Você acha mesmo que a inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana? Muita. Vai surgir novas oportunidades, vai surgir novas habilidades. Social media não existia um tempo atrás, assim como não tinha burnout antes de 2019. Então, o mundo vem numa transformação de saúde mental e vem numa transformação de negócios, de empresas. Então, o empresário que não estiver dentro disso está fora do jogo. Daqui a 2 anos, o mundo vai se dividir em 2 eras, conforme a gente viu na Microsoft. As empresas que têm IA e as empresas que não têm. E as que não têm vão quebrar. Não tem como. NVIDIA hoje é a empresa que mais fatura no mundo. Não vai ter nem mais como competir no mercado. Você imagina só, eu quero comprar um ar-condicionado. Hoje, eu entro em contato com a loja, o cara me atende a hora que quiser, um virtual, ele vai me perguntar tudo que eu preciso, vai me dar todos os modelos, vai me dizer onde é melhor eu comprar, vai me encaminhar uma plataforma, inclusive, para isso. Então, assim, eu não vou precisar mais... Os meus social sellers, eu tenho 16 IA. 3 apenas humanos. Por que 3? Porque coordenam as IA. Olha que louco. Entendi. Então, assim... Só para tomar conta daquela máquina ali que está falando para ver se está tudo ok. Exato. Por exemplo, agora, esse evento que eu tenho aqui na Barra, que vai ser 2.000 pessoas, não foi com marketing digital. Foi só com a fidelização dos meus clientes. Eu tenho clientes que... A 7ª... São 8 forças do negócio. A 7ª é a fidelização de clientes, ou seja, clientes que me trazem outros clientes. Então, assim, o próprio digital está saturado, está prostituído. As pessoas acham que entrar no digital ganha dinheiro. Não é. Você precisa ter estratégias. Então, agora, nesse momento, na minha empresa, está rodando 19 estratégias. Tem gente que não tem estratégia nenhuma. Não tem uma campanha para o mês das mães, não tem uma estratégia, não tem... Então, se você... Amadorismo não vai mais ter espaço. Não cabe. Ou você se profissionaliza ou vai fechar as portas. Porque as pessoas não entendem, Helene, que para você ter uma empresa tem que estudar.
Elas acham que é só abrir um negócio no CNPJ e é fácil fazer isso. Agora, me diz uma coisa. Quanto tempo um dentista leva estudando? Um médico? Um advogado? Um arquiteto? Mas se forma super bem tecnicamente. Mas segunda-feira tem que ver as portas. Não sabe contratar. Não sabe desenvolver. Prática funcionário. Zero. Não sabe demitir. Não sabe fazer uma campanha de venda. Não sabe dar preço. Não sabe a lucratividade. Gastronomia. A média do setor gastronômico é de 7% a 10%, 11%. É uma lucratividade muito baixa, com turnover alto. Então, empresas que hoje vão dar 20% de desconto. Meu, você está pagando para trabalhar. Dentista, a mesma coisa. É de 15% a 25% a lucratividade. Fecha um protocolo de 30 mil. Mas não, essa galera toda aí que você falou 30%. É desfocada nessa parte econômica. Médico. Não estuda. Pessoa que fez medicina, não sabe nada de... Exato. Por isso tem muito consultório quebrado. Os meus alunos, uma consulta é 3 mil. O cara é ótimo. Entendeu? Para fazer uma cirurgia plástica. Exato. Mas para dominar a empresa dele, esquece. Mas aí você precisa aprender. Essa é a sacada. Porque com a vinda da telemedicina, com a vinda das EIAs, hoje você bota o sintoma lá no chat GPT, sintoma, se você quiser. Agora já tem agente médico. Eu posso entrar, procurar um agente médico, o melhor que tem nos Estados Unidos, coloco meus sintomas e ele me diz o que já eu tenho. Já diz o que tem. Com precisão. Com precisão. Entendeu? É loucura isso. E é muito doido. Você acredita, Tânia, que a inteligência emocional pode ser aprendida e aprimorada com o tempo, ou algumas pessoas já nascem com uma predisposição natural para lidar melhor com as adversidades? Vindo da área médica, da neurologia, das neurociências, eu acredito na epigenética. O que é epigenética? O meio. Né? A gente sabe, por exemplo, que câncer, a média de um câncer ser genético é de 5% a 8%. Entendeu? Agora, o meio que você vive vai te dar câncer. Vai te dar diabetes, vai te trazer doenças mentais ou físicas. É o meio de órgãos. Então, quando a gente fala inteligência, se você vem de uma família que, por mais que você seja uma pessoa calma, o pai e a mãe vivem se agredindo, o pai bate na mãe, o pai... Não tem como ela ter uma... Então, eu acredito que inteligência emocional é adquirida. Olha que interessante, né? E isso vem desde a barriga da mãe, né? Se você é um bebê que, eu já tive, é rejeitado. Exato. Um case semelhante que já me aconteceu agora na última PNT. Eu dei 56 turmas de formação de PNL, né? E ela culpava a vida inteira a mãe. O pai, 30 anos dizendo que a vida dela era um inferno por causa do pai. Porque aos 6 anos ela viu uma cena do pai brigando com a mãe e ficou. Quando ela volta numa regressão clínica, há 3 meses dentro da barriga e descobre que a mãe não queria, que a mãe não queria a filha, ela entendeu que ela passou a vida inteira recriminando o pai e, era a mãe. E o inconsciente gravou a mãe. Não que a mãe seja culpada, naquele momento ela reagiu daquele jeito e o cérebro pega. Então, a inteligência emocional tem a ver com o inconsciente da pessoa, tem muito a ver, e também tem a ver com a parte consciente. Como assim, Tânia? Você já viu pessoas que querem emagrecer? Elas começam bem uma dieta, mas elas não seguem. Parar de fumar? Arranca bem em 3 semanas, qualquer problema, estou estressado, volta. Parar de beber? Por que as pessoas começam algo e elas não conseguem terminar? Tem uma frase minha que é, as pessoas não fracassam, elas desistem. Mas você pode querer conscientemente isso e ele lá dentro. Não. Então, você tem que ir lá dentro, destravar, para ele poder dar consciência para ele por que ele usa isso para se proteger. Porque isso é uma proteção, né? Ele evita a dor com prazer. Então, dentro da neurociência, foi o que eu trouxe para dentro das empresas, a estrutura comportamental. Então, gestão emocional, para mim, você sempre teve o controle disso na sua vida? Eu tenho total controle. Você deu um exemplo agora, eu fumava vapor. E um namorado meu teve pneumonia por causa de vapor. Eu joguei o vapor na lixeira do hospital para nunca mais. Olha aí, tá vendo? E nunca mais. E foi então, assim, porque isso te chocou. Me chocou. Isso mexeu com você, impactou. Exatamente. Aí te deu consciência. Então, uma frase que eu uso muito... porque todo mundo falava que isso faz mais mal que cigarro. Eu nem ligava. Você precisa ter um motivo. Porque tem que ser teu. Exatamente, tem que ter. Mas você teve consciência. Então, assim, a gente só muda quando a gente tem consciência de que realmente aquilo ali não é para mim, não quero. Isso demora muitas vezes as pessoas até a tomar essa consciência. O que diferencia um gestor comum de um líder excepcional? O time, saber lidar com pessoas. Né? O que faz uma empresa, pelo menos na metodologia que eu uso, fazer você dobrar o faturamento em 30 dias, é ter um time feliz.
ter um time feliz. Por quê? O time feliz, ele produz mais. Tem pesquisas do Gallup que mostram isso. Eles produzem 16% de lucratividade a mais. E como eu faço um time feliz se a felicidade é diferente de uma pessoa para outra? Para uns, felicidade é a casinha própria, para outros é o filho na faculdade, o outro é encontrar o grande amor. Então, você precisa entender o quê? Como o cérebro funciona. E o líder precisa ter essa formação de neurociências, entender como é que o cérebro das pessoas funciona. Então, por isso que eu busco muito a liderança, para que o cérebro executivo ele tem que funcionar. Quando você envolve as pessoas para trabalhar com a camisa da empresa, não, tem que vestir a camisa da empresa. Ninguém vai vestir a camisa da empresa. Para quê? Para você ganhar dinheiro. Agora, qual é o sonho? É ver meu filho? É ver meu filho na faculdade? Bom, agora tu tem que vestir a camisa por você. Então, quando você inverte só essa lógica aqui, que a pessoa tem que vestir a camisa dela, não da empresa, ela começa a ter propósito, ela começa a ter valor, ela começa a se sentir bem dentro da empresa. Agora mesmo eu cheguei aqui no Rio... Mas como você faz isso dentro da empresa? Dá promoções? Você beneficia o funcionário? A cultura. É uma disruptura de cultura, que eu ensino na sala de aula, tá? Vocês vão aprender comigo lá no evento. Uma delas eu vou dar para vocês lá, que se chama Intenção do Dia. Como eu começo o dia com o meu time? É surreal. Então, as pessoas têm energias. Você já viu um vendedor com energia baixa? Total. Vende? Não vende nada. Então, como que eu desperto energia nas pessoas? Como que eu desperto uma intenção, um propósito? Isso é ensinável. Você tem que aplicar passo a passo. Por isso que eu digo, tu entra lá, eu te dou um mapa. Ó, quer ser um líder bom? Passo a passo. Toma aqui. Ó, vai fazer. Agora tu leu? Agora faz comigo. Pratica. Vou te ensinar. Aí eu te ensino. Agora você volta para a empresa e aplica esse pilar. Esse é um dos pilares do método. Time. É como que eu faço meu time ser rolo compressor. Bater metas deles e as nossas. Que aí é bom. Parceria boa é quando é para os dois lados. Para os dois lados. E Isso é bom para todo mundo. E você vive dentro da empresa 1/3 da tua vida. 8 horas de 24 você dorme, 8 horas você trabalha e 8 horas você tem que estar ali na sua casa. E tem gente que passa 12 horas dentro da empresa. Então tem que ser bom, porque aqui é apenas uma jornada. É verdade. Muitos empresários enfrentam dificuldades na retenção de talentos. Quais são as estratégias mais eficazes para manter profissionais qualificados e comprometidos com os objetivos da empresa? Principalmente a geração alfa, que veio depois de 2010, vai ser difícil você reter se você não tiver estratégias para retenção de talentos. Esse é um pilar. Então, hoje eu desenvolvo praticamente 15, mais ou menos, estratégias a gente tem hoje para reter. Porque é muito oneroso tu ficar contratando, demitindo, ensinando. É desgastante. Então, quando o teu funcionário pega as coisas da empresa, tu manda ele embora. Exatamente. Eu vou te dar uma das estratégias que eu utilizo. Quando eu gosto de um colaborador e eu quero que ele fique e eu quero que ele se desenvolva, eu descubro o sonho. O meu sonho é uma casa própria. Sabe o que eu faço? Ok. Eu vou pagar um consórcio para você. A partir de agora, eu vou pagar um consórcio de uma casa própria para te ajudar a você construir seu sonho. Sabe quanto custa? R$800. Para mim, reter um talento que às vezes que é para mim importante. Então, enquanto você estiver comigo, eu pago esse consórcio. Essa é uma das estratégias que a gente utiliza. De segurar. Nossa, eu tenho funcionário que já comprou apartamento, que está de carro novo, que está de moto. E eles aí... Agora, qual é o teu próximo sonho? Meu próximo sonho agora é uma casinha na praia. Então, vamos lá. Então, assim, se eu der o bônus de 800, é legal, mas ele não vai ter o peso para a pessoa do que eu pagar um consórcio de uma casa para ela. Ela sabe que ela está comigo, mas ela tem algo que vai dar de volta. O objetivo, às vezes, não é... Às vezes é uma viagem. Então, tudo isso você tem que ir descobrindo com a equipe. E aí você consegue reter talentos. Não tem como reter talentos se não for bom para eles. Tânia, você acredita que o networking deve ser um processo natural ou é necessário desenvolver técnicas para se conectar de forma mais eficiente com pessoas influentes no mercado? Tem que ter técnicas. Você não vai conseguir chegar, às vezes, num network alto se você não tiver uma estratégia. Você concorda comigo? Quero falar com o diretor da Globo. Como que eu chego nele? Como é que eu chego nele? Né? Não eu acho que, claro, o network natural acontece toda hora. No elevador. Acontece no elevador, às vezes, do prédio, né? Do condomínio. Mas estratégias são importantes. No evento que a gente vai fazer agora, por exemplo, que eu te falei,
levem os portfólios. Lá é uma estratégia, estar naquelas mesas é uma estratégia. Eu vou fazer rodadas. Sai 4 dessa mesa, entra 4 para cá. Então, assim, isso é uma estratégia. Então, você potencializa o network quando você tem estratégias. Hoje eu tenho a Liga dos Titãs. A Liga dos Titãs é um grupo VIP que eu tenho lá em Alphaville, onde o foco é o quê? Trazer grandes personas para que eles tenham esse network. Também. Então, tudo é estratégia. Negócios. Para atravessar a rua, tu precisa de uma estratégia. Para casar, tem que ter uma estratégia. Para manter casamento, tem que ter uma estratégia. Ah, com certeza. Tudo é estratégia. Muitas empresas crescem rápido demais e acabam perdendo o controle financeiro ou operacional. Como que evita que isso aconteça? Como faz para evitar que isso aconteça e garantir um crescimento bem estruturado? Gestão e planejamento estratégico. Novamente, eu vou bater nisso, porque não tem. Tudo é planejamento estratégico. Eu ensino planejamento estratégico em 4 dias. Porque eu levei 4 anos na faculdade aprendendo. Mas é modelo Vale do Silício. Então, quando você tem um controle financeiro, você precisa de disciplina. Então, tem uma técnica que eu aplico que se chama RR, que é Reunião de Resultados Semanais, onde você acompanha os seus números e indicadores. Então, quando você faz esse acompanhamento, você está conseguindo ver para onde você está indo. Então, quando você tem a disciplina na gestão, ela vai funcionar. E aí evita esse crescimento rápido. Tome proporções ruins. Você perde o balão o japonês, né? Sobe rápido e cai rápido. Eu peguei já pessoas que faturam 1 milhão mês, mas ela gasta 999 mil. Então, não adianta. E já peguei pessoas que faturam 500, que lucram 300 mil. Então, assim, é a gestão de números que vai fazer com que você tenha um sucesso financeiro. Não tem como medir uma empresa andar sem números. Jack Welch. Né? Você não consegue gerir sem números. Imagina você não saber quanto paga de aluguel, quanto paga de água, de condomínio. Não você não consegue. Não sabe nem quanto vai sobrar. Então, a gestão é execução mesmo. A gente estava falando agora de inteligência artificial. E isso e a tecnologia estão transformando o cenário dos negócios. Como que os empresários devem se preparar para essa nova realidade? Conhecimento. Estudar, ir atrás de cursos disso, ir atrás de quem faz isso. Não dá para ficar de fora. Não dá. E eu vejo isso assim, ó, porque os empresários que estão comigo, que estão usando a IA, já lá na frente. Lá na frente. Na frente, assim, com economia de custos, principalmente, né? Você não vai conseguir. Olha só o dispositivo que eu vi lá de holografia. Você para em cima de uma plataforma, você é escaneada. Escaneado do fio tem 360, Aí, o grande problema hoje dos marketplaces é que muitas vezes você compra uma roupa e ela volta, você tem que devolver, não entrou. Agora não vai ter mais isso, porque você vai colocar esse dispositivo dentro da Amazon, dos marketplaces, da Shein, e o que vai acontecer? Olha só, essa roupa não vai servir em você. Procure outra e nos mande. Então, a roupa vai vir perfeita. Então, por que tu vai... As lojas vão ter que se reinventar. Tudo vai ter que ser reinventado. Assim, hoje, enquanto... Mas você acha que isso vai ser rápido assim, Tânia? Sim. Não, já está avançou. 93% dos americanos já usam isso. Aqui no Brasil, você vai começar a sair na frente, quando ela chegou, você tem que estar preparado, porque já está. Você vai, por exemplo, Riachuelo, Renner, você pega suas roupas hoje, coloca onde? Dentro de uma caixa. Você não precisa mais de atendente, correto? Aí tá o colete, você paga, pega e sai. Isso antes era uma pessoa. Se você não colocar... Não, entendeu? eu falei até do McDonald's. McDonald's, Bob's. Já não tem mais atendente. Você não faz o teu pedido para... Ou você mexe na tela, ou você não come ali. Um exemplo que eu vou te dar. Eu fico com pena dos idosos. Pois é. China está construindo um hospital com 10 mil atendimentos por dia. Com 14 médicos. O resto é tudo robô. Tudo robô. Os médicos só vão supervisionar. 10 mil atendimentos por dia. Então, assim... É algo tão forte. Não, eu acho sim que vai mudar. Só que eu acho que aqui no Brasil, sei lá, talvez a gente não esteja vivo. Aqui em São Paulo já está acontecendo em vários lugares, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Ano passado, essa empresa, aquela da Itaipava aqui, ela tinha gôndolas, você tinha um aparelho que você passava, ela dizia qual o estoque que você tinha, os produtos com defeito, supermercado. Produtos com defeito, o que estava fora das gôndolas, você tinha que passar com aquele aparelho por todo. Agora não. Agora é um crachá. Já está aqui. O crachazinho passa... já verifica tudo que está acontecendo. Não precisa mais nem carregar. Então, cada vez mais, é muito rápido o processo. Tá latente. Por exemplo, assim, como eu te falei, eu já ensinei, de janeiro até aqui, eu já ensinei 800 empresários a usar IA. Eu estou falando de lojas, postos de conveniência, eu estou falando de varejo. Ou seja, é tão rápido que, se você não entrar... os concorrentes estão. Enquanto hoje o varejista está preocupado em controlar o estoque, isso já tem tudo para esse controle de estoque, já tá totalmente equipado e cada vez isso vai baratear mais.
Então, as grandes empresas... Vão ter que... mas é conhecimento. Tem que estudar, tem que ir atrás, tem que aprender para colocar. Você acredita, então, Tânia, que algumas profissões e negócios estão fadados à extinção nos próximos anos, né? Exato. Vamos dar um exemplo de seguro de carro. As pessoas têm seguradora hoje, porque tem medo que o carro tenha um acidente. Você tem carros autônomos hoje que o risco de acidente é 0,01%. Por que eu vou comprar um seguro se eu estou num carro autônomo aqui no Vale do Silício e o perímetro de 360, eu sei exatamente o que está acontecendo e não vai me pegar? Então, praticamente empresas de seguros, ou elas vão ter que se reinventar com outras coisas, porque elas não vão existir mais. Então, são profissões que realmente vão ficar para trás. Você vai hoje no aeroporto, praticamente não tem atendente. Você mesmo faz seu check-in. Você mesmo coloca suas malas, você mesmo embarca. Não, é você que coloca a etiqueta. Exato. Agora a gente etiqueta. Exato. Aquele adesivo que a menina colocava. E as agora pessoas achavam que isso não ia chegar aqui. Não é? E já entrou, já chegou, só que ela agora vai vir mais avassaladora. E quais habilidades se tornarão essenciais para o profissional do futuro? Não vai ser currículo. Olha que interessante. Não vai ser. O quê? Vai ser a habilidade de você se reinventar rapidamente, gostar de tecnologia e ser autodidata. Agora mesmo, a NVIDIA fez um evento em Nova York trazendo essas qualidades. Empresas que têm executivos que saibam lidar com AI já estão 25% na frente dos concorrentes. É muito rápido isso. Então, é necessário buscar isso porque é a chave. Não tem caminho. Tem volta. É algo que não tem. Chega a assustar. Sim, chega a assustar. Eu acho até que a gente estava falando disso há pouco tempo atrás, eu acho até que tinha que ser inserido alguma matéria dessa na escolaridade das crianças. Sabia? Eu acho que foi um avanço tirar o celular das escolas se elas conseguirem fazer isso. Né? Meu filho tem 17, a escola é proibido o uso do celular. Porque nós estamos criando adultos que vão ter problemas de saúde mental forte. Nós já estamos vivendo isso. Hoje, no Brasil, 65% dos jovens têm ansiedade generalizada, que evolui para depressão. Ou então déficit de atenção. Que evolui... tantas crianças muita informação. Tela. Você tá aqui, que hoje aí você bota uma professora escrevendo no quadro negro e você não quer mais. Né? Você não e quer aí, mais aquilo. Daí você vê, enquanto está escrevendo ali, eles já estão... Já está no celular. Está lá na frente, com informações que o professor não tem. Então, essa velocidade é muito forte para um cérebro que o genoma humano não muda há 20 mil anos. Então, isso aqui é avassalador para o cérebro humano e está causando destruição. Já saiu uma pesquisa agora. Nos Estados Unidos já tem um centro, né, que você tem doenças relacionadas ao uso do celular. Muitas. Nomofobia. Diz que até o autismo, né? Também. Agora estão falando do autismo. Exatamente. A gente viu muito na academia com o Laio Ribeiro isso aí. Muito, muito. Eu uso protetor de... E como que você faz com seu filho? Você tem um filho de 16 anos. Meu filho... Você arrancou tudo dele? Até os 14 anos não teve celular. Foi um acordo que eu fiz quando lá atrás, no Vale, eu comecei a ir. Eu disse, filho, olha só. Meu filho escreveu 8 livros. Ele é escritor, né? Esse meu filho que veio de 6 meses, inclusive. Se eu tivesse dado celular para ele, provavelmente não seria um escritor. Ele teria, né? Mas hoje, tem 17, é óbvio que a gente precisa de um celular para pegar um Uber, para pagar uma conta. Então, mas ele controla, olha que interessante, porque ele já tem uma habilidade agora de controlar, porque até os 14 ele não teve. Sei que isso é difícil, que é um desafio, mas que foi a saída que eu percebi que ajudou muito ele. Eu consegui não dar iPad até hoje para minha filha, de 5 anos. Parabéns. Parabéns. Isso é uma briga, porque eu não dou. Porque o que acontece? Você perde a neuropsicomotricidade da criança. Você, por exemplo... Só que ela brinca, desenha. A gente vai em qualquer restaurante, eles dão lápis para ela desenhar. Ótimo. Isso é maravilhoso. Tá educando uma criança com iPad. Saúde mental boa. Não fica. Meus filhos, quando eu saía, Lego para um, boneca para outro. E hoje são quem são muito por causa disso. Porque a gente tem uma transformação neural. Isso não é bom porque libera dopamina. Você já mascou chiclete? Já viu, pessoal? Sim. Quando você masca chiclete, você libera aqui uma ação para o estômago e ele libera ácido clorídrico. Porque vai entrar comida e não entra. Vai entrar comida e não entra. Então, você desenvolve gastrite, úlcera. É a mesma coisa isso aqui. Isso aqui vicia. Então, tem pessoas que ficam aqui 5, 6 horas dentro disso. A vida não está passando. Então, há um estudo recente de Portugal e Espanha, que saiu agora, os dois fizeram juntos, onde as pessoas vão perder 10 anos da sua vida dentro do celular. Telefone. Isso é sério. É triste, né? É triste. Você precisa aprender a controlar ele. Se ele te controlar, você está perdido. Então, é o controle. Minhas aulas, por exemplo, não tem celular. É proibido o uso. 4 dias comigo.
Pode usar, pode sair para fora da sala. Dentro, não. E rende muito pra caramba. Você aprende, vai lá e aplica. Senão é uma dispersão. Ô, Tânia, ao longo da sua trajetória, quais foram os momentos mais desafiadores que você enfrentou, tanto na vida pessoal quanto na profissional? Desafiadores, eu acho que foi mesmo a criação dos filhos, né? Porque eu fiquei 3 anos, eu fiquei sozinha com eles. Então, assim, foi bem difícil, porque eu tinha que trabalhar, cuidar. E às vezes a gente se pergunta, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Nós, mães, sempre principalmente, né? Aí eu estava passando por isso no Rio de Janeiro, que meu filho estava com 8, e de repente ele vinha, mãe, escrevi um livro. Isso, que é isso, menino? Isso deve ser uma redação, né? 8 anos. Era um livro. E eu disse, você escreveu um livro? Igual você. Porque às madrugadas eu ficava escrevendo um livro. Aí eu percebi que eu realmente estava fazendo a coisa certa. Uma influência boa. Mas a gente se questiona na vida, porque faz parte. Eu acho que os nossos questionamentos e erros fazem a gente se tornar quem a gente é, né? E não, na questão profissional, eu acho que eu nunca tive, na minha cabeça, tudo foi uma construção. Sair da área da saúde era uma dúvida que eu tinha. Nossa, eu vou largar minhas clínicas, meus pacientes, né? Mas eu percebi que eu precisava aprender a gerir porque as clínicas não davam dinheiro. A gente não sabia gerir dinheiro. A gente foi formado muito bem nas faculdades, mas a gente não sabia gerir. Então, eu acho que elas me empurraram para ser quem eu sou hoje, para me transformar nessa pessoa. Existe algum erro ou decisão equivocada que, olhando em retrospectiva, trouxe algum aprendizado crucial para a sua jornada? Algum erro? Estou pensando aqui. A gente tem um monte de erro, mas na hora para pensar o que vem que é relevante, né? É relevante. Nossa. Teve alguma empresa que você pegou com o intuito de fazer ela crescer e ela não... E mesmo aplicando todos esses métodos que você tem, ela não funcionou? Todas têm. Uma desgraça. Essa metodologia é uma desgraça. Funciona? Não, eu estou pensando aqui. Eu acho que foi lá atrás mesmo, quando eu tinha as clínicas, né, que eu não conseguia. O meu sócio, era cirurgião plástico, o outro era ortopedista. Meu Deus, um pior que o outro. Não sabiam nem quanto ganhava no mês e a gente não tinha noção dos custos fixos, variáveis, não sabia. Eu acho que essa abertura das 3 clínicas, que na época... E vocês ainda conseguiram abrir 3 clínicas. 3 clínicas durante 12 anos, olha só. E aí, de repente, a gente percebeu que elas estão pagando para trabalhar. A gente tirava dinheiro de outro lugar para aquilo ali. Chega, tem que estudar. Então, eu acho que essa quebra... E aí, não, antes disso teve mais um episódio. Vou abrir a Cacau Show, né? Porque Cacau Show é a onda de uma franquia. Vai que dá dinheiro. Convidei os sócios. Tu chegou a abrir? Abri. 6 meses depois fechei. Porque eu não sabia gestar. Eu não tinha gestão. Então, essa foi a grande sacada. Que eu saí daquilo ali. Não quero quebrar mais. Então, eu preciso aprender a gerir os negócios e ensinar as pessoas a fazer isso. Eu acho que esse caminho que, talvez, olhando para trás, foi que me trouxe até aqui e que foi o meu grande salto, na verdade. Aprender a gerir e ensinar. Nesse momento, graças a Deus, eu escutava meu pai. Porque sempre quando sobrava um dinheirinho, aqui no Rio de Janeiro também foi uma onda, um sorvete chamado Yogoberry. Olha aí. Que era sem gordura, que era não sei o que, bombou. Era uma franquia disso. que minhas amigas todas que abriram. Quebrou. Era 200, 300 mil reais uma franquia. Eu quase abri, assim, mas cheguei a quase assinar. E meu pai fala, filha, faz um negócio, quer pegar o seu dinheiro, compra imóvel. Olha aí, ó. E boa. E assim, eu comprei um terreno há 10 anos atrás, que era merreca, tipo 500 mil reais. Olha eu paguei, aí. Que hoje vale 4 milhões. Olha aí. Mas que passaram-se 10 anos. Mas imagina. E minhas amigas todas que compraram o governo perderam os 300 mil. Mas e a gente às vezes não quer escutar um familiar. A gente às vezes quer ir atrás da onda. E não, né? Os pais, mas eles têm uma meu visão. Pai falava isso. Exatamente, isso é uma grande sacada. Ou ele fala isso, que terreno é uma coisa que você nunca perde. Imóveis. Imóveis é teu. Teto você não perde. Exato. Você pode até igualar. Tipo, você comprou hoje, daqui a 2 anos revende, você pode perguntar até o mesmo valor. Agora, Exato. Perder é muito difícil. E é muito bom comprar na planta. Ainda mais numa área que valoriza, como Barra da Tijuca, Nossa, Recreio. Uma grande sacada. Você acredita que o sucesso é mais uma questão de mentalidade do que habilidades técnicas? Sim, total, né? Eu acabei de falar, as pessoas comprometidas ou que têm a mente aberta, ela tem mais... Às vezes, você conhece pessoas que têm doutorado? E estão lá, estão navegando, correndo atrás do rabo. Então, sim, o que vai fazer a diferença de você ter dinheiro, ter sucesso, qualquer área, é a mentalidade estratégica. Muitos empresários, Tânia, subestimam a importância da autoridade digital.
Quais estratégias você recomenda para que deseja posicionar como autoridade em sua área? Tráfego orgânico, principalmente blog, né? Que é uma coisa que as pessoas não dão muita bola. Mas se você quer estar presente no digital, você precisa ser uma autoridade. Às vezes tem um livro, isso vai te transformar também em autoridade. Hoje é muito fácil fazer com a IA. Hoje a IA faz livros em 2 horas. Eu era super contra tráfego pago na internet. Porque eu ficava indignada que foi subindo, mas tem uma hora que estabiliza. Sim, já não entrega mais. E o patrocinado, se você para de pagar, você cai. Então, as pessoas não procuram a segunda página do Google. Quando você quer, por exemplo, um jardineiro, você quer um dentista, você não vai no Instagram, você vai no Google. Lá no Google você digita, eu quero um veterinário na Barra. E ele vai trazer para você... Lá, a primeira página do Google, patrocinado, mas você não abre, você percebeu? Você vai abrir o primeiro que está embaixo do patrocinado, porque aqui não é pago? A maioria faz isso. Como é que eu ranqueio? Como é que eu fico na primeira página do Google? Blog. Então, uma das grandes sacadas é você construir um blog semanal. Tu tem um podcast, tu pode transformar ele num blog, porque hoje tu lança essa gravação dentro da IA, ela vai fazer o blog para você, inteirinho, e cria quantas pautas você quiser. É um agente, né? Ela faz isso. Então, quando você tem um blog, toda semana está lá, você vai falar sobre a importância do marketing pessoal no podcast. Você vai falar sobre a importância do teu assunto, automaticamente isso cai para a primeira página do Google, porque ele acha relevante. Então, uma das coisas é estar no LinkedIn, que é onde os empresários estão, as pessoas que buscam conhecimento estão, estar em todos os canais. E grava uma vez por semana, faz 40 cortes e larga em todos. Você fica, às vezes, 2 meses com aquilo ali, rodando bem legal. Cara, mas aí você não vive também, né? Não, eu já fico agoniada com Instagram e Facebook. Você imagina, exatamente. Spotify, TikTok. Mas aí vem planejamento. Eu, por exemplo, paro uma manhã e crio conteúdo para 2 meses. Daí eu não preciso gravar mais. Essa é a sacada. O que você tem aqui, eu vi que saiu agora há pouco mais uma entrevistadora. Você cria isso aqui para 6 meses. Você consegue fazer essa decopagem. A gente chama isso de Nutella. Pega um conteúdo raiz e faz Nutella. E vai fazendo. Corte. Isso. Mas você vai aprender tudo isso lá no evento agora. Tu vai sair, ó. Vai sair com tudo. Quais estratégias você recomenda para desenvolver líderes dentro da própria empresa, preparando funcionários para cargos estratégicos? Primeiro erro do empresário, ele pega o melhor vendedor e coloca de gerente. Você já viu isso? É sempre o melhor. Aí você tirou ele como do melhor, melhor posição. Botou de gerente e ele não foi preparado. Então, ele não vai dar certo como gerente. Foi um péssimo gerente. E aí, tu não consegue trazer ele de volta, porque agora ele não tá ele foi numa outra roupagem e ele não consegue se adaptar de novo. Então, a primeira coisa é preparação. Esse é um grande erro. É um grande erro. Então, assim, preparação das pessoas, porque o empresário está cansado. Ele quer atalhar, ele quer fazer coisa rápida. O empresário tem 4 vezes mais chance de ter infarto do miocárdio do que uma pessoa que não é empresária. Então, nesse desgaste, às vezes ele bota os pés pelas mãos. Então, é importante preparar a liderança, fazer um treinamento com essa liderança, fazer um onboard, pagar para ele determinados treinamentos que vai ajudar ele a desenvolver a liderança. Porque se o líder não souber lidar com as pessoas que estão abaixo dele, já perdeu o time. Já foi. Não tem empatia. Então, vai ter que aprender rapport, backtrack, tudo, ou virtude, fazer todas as estratégias para que você consiga trazer essas pessoas, preparar ele mesmo. Outra, se eu estou tirando o meu melhor vendedor, quem vai ficar? Eu preciso preparar outros vendedores. Começa ali o primeiro treinamento, para depois eu conseguir trazer essa pessoa para um papel de liderança. É a execução. Como lidar com conflitos internos entre colaboradores e transformá-los em oportunidades de aprendizado e crescimento para a equipe? Bem, normalmente a gente tem o hábito de fazer uma RE que se chama reunião de ajuste. Toda semana você traz o time e traz os problemas ali. E a gente tem que dar 3 soluções para cada um deles. A gente chama isso aí de foco na solução. Então, traz eles para a mesa, discute o que dá para fazer, o que podemos melhorar, e sempre falando com a palavra nós. Ok, a equipe. Tivemos determinado problema. O que nós podemos fazer? Não é? Eu sei que foi o outro que errou. Mas se é o que tu pode fazer, ele se afronta. Então, o líder bom, ele usa a palavra nós. Chama o time, traz. E quando você tem estratégias dentro da empresa, que é o que a gente aplica hoje, né? Dia T, intenção do dia, o cantinho dos snacks, você começa a criar um clima dentro da empresa que é difícil ter conflito. Não, eu vou brigar com ela, acabou de me dar uma barrinha de cereal dizendo que eu sou uma pessoa com um bilhetinho, o quanto eu sou importante aqui na empresa. Então, você começa a trilhar uma cultura. O que vai modificar isso é a cultura implementada dentro da empresa.
Isso é o fato mais principal para mim, no ponto de vista. E quais erros os empresários cometem ao delegar funções e como evitar que a delegação de tarefas comprometa a qualidade dos resultados? Além desse que você acabou de falar, de você pegar o melhor vendedor e colocar como gerente. Esse é um erro. O segundo erro é executar. Ele não monitora, entendeu? Ele dá uma delegação, ó, tem que botar esse copo d'água aqui. Aí ele sai e ele não vai conferir. Às vezes ele tem que botar o copo de água aqui. Ele faz, tá. Depois vai lá e briga com a pessoa porque o copo não está aqui. Então, assim, a delegação ela é importante quando a gente tem uma execução da implementação. Tem 4 disciplinas aqui inseridas no meio disso aqui. Mas, principalmente, quando eu monitoro. Agora, sim, esse monitoramento eu posso, às vezes, evitar um erro, evitar um problema, evitar alguma coisa dentro da empresa. Então, e a maioria dos gestores não monitoram. Eles simplesmente largam a tarefa e saem fazer outra coisa, já estão em outra coisa, e aí não monitorou. Aí culpa o funcionário, cria um desgaste, o funcionário diz que entendeu. Porque o grande problema, a última pesquisa que saiu da NVIDIA agora, e é muito forte isso, eles deram 3 estratégias para todos os funcionários. Dos 20 e poucos funcionários, somente 3 entenderam a estratégia. 81... Entenderam? Então, falha na comunicação. Falha de comunicação, né? Porque as pessoas têm canais auditivo, visual e sinestésico. O gestor que não souber isso já está fora do jogo. Porque ela entende de forma diferente. 82% acredita que o fato de não bater a meta não era a responsabilidade deles. Então, assim, você vai olhando os dados e você entende que as pessoas, elas dizem sim. Tá, tu entendeu, Elaine? Que tu tem que me entregar isso aqui hoje de tarde? Ela na tua frente diz assim, sim. Saiu dali, ela não entendeu o que é para fazer. Tá, mas era para entender. Era com envelope ou sem envelope? Era para botar junto com o copo? Não era. E aí ela não faz. Então, ela acredita que a responsabilidade não é dela, que a meta não foi aberta. Então, assim, essa abertura de comunicação e como que eu faço essa comunicação com o time, efetivamente, é que vai ter sucesso. Aí muda o jogo. Caso contrário, se eu não monitorar, se eu não vender a meta... Então, uma das coisas que a gente ensina tão sempre para os empresários, deu tarefas para o time na reunião de resultado, agora, ok, o que você entendeu que eu passei aqui? Qual? Eu entendi que tem que entregar o envelope. Ok, só isso? Envelope com o quê? Tem que botar... Aí a pessoa, quando fala, ela entende. Então, fazer um indivíduo explicar, por exemplo, um treinamento. Você vai lá, pode dar o melhor treinamento. Se você não fizer as pessoas... O que você entendeu? Qual foi o insight? Elas não vão avançar, porque 48 horas depois, a curva de esquecimento foi. Entendeu? Apagou, ela não lembra. Você chega no teu curso a falar com que o público fale Sim, o que você está falando? A interação ali. É muito forte. Por exemplo, o curso do método, que é 8 dias, 80% é prática. Eu mostro, vamos fazer. Mas aí vamos fazer. Eu mostro, agora vamos fazer. Eu mostro, vamos fazer. Porque daí ele pode chegar na empresa e repetir. Caso contrário, ele não repete, ele esqueceu. Se a pessoa ficar toda hora só escutando, o que você falou, a metade ali vai... Foi. E no último dia eu paro com eles, vamos criar o nosso plano de ação agora. Vamos lá. O que você vai fazer na segunda, na terça? Aí ele leva o mapa. E ele vai executando. Então isso é maravilhoso. O que você vai fazer segunda, terça? Olha, essa entrevista eu já estou querendo mudar algumas coisas na minha empresa também. Ai, que bom. Se for para melhor, é ótimo. É isso aí, galera. E para você que ainda não entrou no canal, entra aí, ative o sininho para receber as notificações e curtir também os vídeos. Ô, Tânia, você já escreveu mais de 10 livros. O que a motivou a compartilhar seus conhecimentos através da escrita e como esse processo impactou sua trajetória? Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, eu sempre tive o hábito de ler. 1 hora, 2. Quando eu fui fazer academia médica com o Lair, o meu mentor estudava 8 horas por dia. Eu disse, não, eu estou estudando muito pouco. E eu comecei a estudar. E aí eu comecei a perceber que, nossa, isso aqui as pessoas precisam entender. Nossa, mas se as pessoas precisam... Nossa, então, assim, o livro foi um desafio. O primeiro livro que eu escrevi foi em 2012. Sim, é possível, com 148 páginas em 2 dias. Foi um desafio que eu fiz em Orlando lá, com um colega louco lá que me desafiou. E eu ganhei 5.000 exemplares. Foi o primeiro livro. E eu gostei. Cara, eu preciso escrever mais sobre isso. Depois escrevi sobre a minha história, que vai virar filme. Depois eu escrevi sobre foco na solução, como é que o Vale do Silício tem a parte da criatividade. Então, eu pensava assim, se as pessoas não podem ir até o Vale, um livro... Eu vou contar. Elas não podem ir até a Disney, eu vou contar. E na pandemia, quando tudo virou online, eu escrevi o livro Preto Secreto das Estratégias. Eu ajudava eles a bater online. Tudo online. Todo livro tem estratégias online. Então, assim, vai que um dia aconteça de novo. Já sabemos que estratégias dá para fazer.
Eu acho que Vai que surge uma é nova compartilhar, pandemia. entendeu? Que as pessoas podem compartilhar aquilo, elas podem levar aquilo para casa delas e vai abrindo a mente, vai dando Sim. consciência, né? É como você lê um livro pela segunda vez. Você lê pela segunda, já muda. Nossa, eu já li. Tô recordando. Você já enxerga uma outra coisa. E eu sempre gostei de escrever, sempre foi meu isso, assim. Então, eu acho que... Agora eu brinco, né? Nossa, eu levei, às vezes, tem livro que eu levei 2 meses para escrever, agora tu escreve em 2 horas. Mas é importante para a gente poder desenvolver também a nossa criatividade, a nossa expansão. Então, o livro, para mim, é uma viagem. Não. Eu amo ler. Eu vou para o aeroporto, eu tô com um livro, eu tudo que é Sério? canto. Hoje você está com quantos anos? Tô com 52. E você consegue conciliar isso tudo na tua vida? Eu vou dizer assim, ó, é uma disciplina. Eu aprendi que disciplina nos dá liberdade. Quando eu tenho tudo na minha rotina especificada, às vezes sai fora, mas quando eu tenho essa rotina, eu me sinto muito bem, porque eu sigo ela. Eu já sei que eu tenho que levantar de manhã, fazer o meu checklist, ir para academia, fazer minha gratidão, minhas bênçãos, minha oração. Já tem que ler mais 2 horas, às vezes. Um robozinho. Meio que um robozinho. Você tem que, quando você gosta... Mas não tem nenhuma vez que você sai do controle? Tipo assim, sei lá, essa quinta-feira eu fui jantar e bebi demais. Você bebe algum álcool ou não bebe? Não, Ou eu extrapolei, eu dancei demais com a minha amiga, eu fui dormir 2 horas da manhã, no dia seguinte já não funcionou. Deve estar brilhando meu olho com o que eu pensei agora, né? é estar com os alunos. Quando eu tô com os alunos, às vezes a aula é para ir até às 9 da noite, vai até às meia-noite. E eles estão ali, firme comigo, aquela coisa assim. Eu acho que te dá prazer. É o que me dá prazer. O que me dá prazer é ver alguém dizer assim, olha, eu dobrei o faturamento, agora eu vou poder botar meu filho numa escola particular. Ai, Tânia, agora eu comprei um carrinho para minha mãe. Deixa eu me arrepiar. Até me emocionei. Ai, Tânia, agora eu pude colocar os dentes da minha mãe. Cara, quanto vale isso? Então, assim, é isso que eu acho que é a minha motriz, a minha missão, sim, assim. Sim. A gente tem uma missão no ITZ, né? Mas é uma coisa, assim, que vem da UTI. É o que te dá prazer. E eu vi tanto problema no UTI, tanto problema, que as coisas para mim hoje são simples. Como é que eu vou me queixar perto do que eu vi lá dentro? Então, eu acho que é a forma com que você vê também. Não é um sacrifício. Sim. É algo bom. Você já impactou a vida de mais de 1.000 alunos e ajudou a gerar mais de 1,2 bilhão em faturamento. Qual foi o momento em que você percebeu a dimensão do impacto do seu trabalho? Eu acho que foi quando eu fui receber um prêmio na Suíça, em 2019. Acho que foi ali que caiu a ficha, assim, porque a gente foi premiado. Foi a única empresa na América Latina a ser premiada pelo BID Internacional, que fez os alunos, no ano de 2019, bater 1,2 bi acima dos faturamentos. Então, a gente lançou o termômetro do bilhão na época. E eles conseguiram bater. Agora, eu estou lançando de novo o termômetro do bilhão. E eles conseguiram bater. Então, assim, acho que ali eu consegui entender, nossa, nós somos os únicos premiados. Eu conheci a maior neuroestrategista do mundo, que virou minha parceira, depois disso, viramos amigas. Veio para o Brasil já 2 vezes em eventos meus, que é a doutora Ala. E eu acho que foi ali que, nossa, passou 1 milhão de alunos, 1.200.000 de alunos por nós já. Então, de formação, são 100 mil em formação de métodos. E aquilo foi ali que eu acho que deu o start. Nossa, eu acho que a gente está impactando. A gente está fazendo alguma coisa aqui. Ali que caiu a ficha. Foi ali. A gente já tinha recebido prêmios, mas não era com essa força, assim. Ô, Tânia, você também ministra aulas em Roma, Portugal, e agora levará empresários a Dubai no final de setembro. Como que essas experiências internacionais têm influenciado sua visão sobre os desafios e oportunidades globais para empreendedores brasileiros? São jornadas, né? São missões empresariais. A gente vai até lá ver como é que é a parte business. Por mais que é um lugar bacana, o que me oferta Dubai? Né? A gente vai ter aula dentro da Câmara do Comércio do Exterior, a gente vai saber como colocar um negócio 6 meses sendo bancado pelo governo, a gente vai atrás das estruturas dos negócios. Então, são coisas que quando eu vou para o Vale, vou para Roma, são tudo jornadas empresariais. Ao mesmo tempo, é uma forma de levar um empresário que nunca saiu do Brasil e abrir a mente dele. Quando ele volta, lá ele tem muita coisa que ele diz, eu tenho que mudar tudo aqui. Nossa, olha o que os caras estão fazendo aqui. Nossa, meu Deus do céu. Orlando, voltei desse jeito, de Dubai. Dubai. Caraca, não é possível, a gente está muito atrasado. Exato. Orlando é a mesma coisa, né? Eles caem uma ficha quando vão para Orlando, às vezes as pessoas me dizem, tá ruim para mim porque eu tô mal localizado, meu negócio tá mal localizado. O quê? As pessoas atravessam o continente para ir para Orlando.
Quem vai uma vez para Orlando volta de 6 a 11 vezes, paga uma banana, porque não é barato, e com a família, com dólar, e você está dizendo que você está mal localizado? Não. Você não está dando experiência para o seu consumidor, porque as pessoas vão pela experiência para lá. Então, eles abrem a mente. Nossa, é verdade, que experiência eu posso dar aqui? Eu trago isso para o Brasil. Então, ele volta para cá com a certeza que ele também pode fazer aquilo lá, na proporção dele, e muda a mentalidade. Então, cada vez que o empresário vai comigo para fora, a mentalidade muda. Além do sucesso financeiro, qual que é o legado que você deseja deixar para as próximas gerações, Tânia? Eu acho que é a da transferência. Que as pessoas que aprendem ali, elas transferem isso. Eu vejo assim, às vezes, eu recebo vídeos com filhos dizem assim, obrigado por mudar a vida do meu pai. E eu não conheço aquela criança de 10 anos. Eu estou vendo no vídeo a primeira vez. Na verdade, eu não mudei a vida do pai dele. Ele abriu a mente e ele mesmo. A gente não transforma as pessoas, só você. Então, eu acho que esse impacto de mexer na vida das pessoas, para mim, ele é muito forte. Saber que a pessoa mudou a vida dela para melhor. A rota. Para melhor, né? Porque a gente está vivendo num mundo tão difícil, né? E o que eu faço é você voltar para os trilhos. Eu costumo dizer, quem chega para mim, às vezes está fora do trilho. Nos negócios ou na vida. E a gente faz o quê? Vamos voltar? O trilho é esse. Então, assim, trazer as pessoas de volta para os trilhos, porque aqui é só uma jornada. E aumentar, se tornar melhor. Eu acho que é isso. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a sua versão mais jovem da Tânia, prestes a assumir grande responsabilidade, o que você diria? Brinca bastante aí, porque depois aqui fora é bem diferente. Eu acho que eu diria para ela que eu tava... Eu falo muito isso com a minha filha, sabia? Eu falo, filha, pode brincar bastante no parquinho, porque quando você crescer, você vai só pagar boleto. É maravilhoso, aproveita lá, porque a pressão é diferente. Mas eu acho que eu diria assim para ela, parabéns. Tô olhando para ela agora, que tô vendo aqui. Parabéns, valeu cada minuto lá, que às vezes eram dolorosos. Hoje, né, onde que a gente está, nem eu imaginava que estaria nessa proporção, né? Então, assim, e acreditar, ter fé. Todos os momentos que talvez foram difíceis para mim, logo que eu me separei, eu lembro disso, eu ia pro banheiro e eu pegava um rolo de papel higiênico e mordia bastante para as crianças não ver eu chorar. Porque eu não queria... que a saúde mental deles, que às vezes eu saía, mãe, quando o papai vai voltar? Tem 3 anos, e você vai dizer o quê? Então, aquilo eram momentos que foram difíceis, mas que eu consegui superar e me trouxeram até aqui. Eu agradeço o que eu passei lá atrás, porque eu não seria essa Tânia se não tivesse passado por tudo isso. Quero te presentear com 2 rodízios de uma churrascaria melhor que temos no Rio de Janeiro, sei lá conhecer, Barra Grill. Com certeza vou indicar, inclusive, para os meus alunos. Você que é uma gaúcha, né? Adoro churrasco, já ouvi falar muito. Com certeza você. Obrigada. E se pudesse dar apenas um conselho para alguém que está começando agora a sua jornada como empreendedor, qual seria esse conselho? Não desista. Não desista. As empresas, a cada 2 anos, de 10 empresas, a cada 2 anos, 8 fecham as portas. E já 80% no primeiro ano. Porque as pessoas não fracassam, elas desistem. Elas acreditam que o ROI é rápido. Não é. Se sangrar os pés, segue caminhando. Porque uma empresa, para dar o retorno, é 3 anos, pelo menos. Então, assim, até que ela consiga ganhar corpo, ganhar um fluxo de liberdade financeira. E a maioria das pessoas, quando está conseguindo chegar aos 3 anos, a grama do vizinho, o cacau show, vou entrar em outro negócio. Cara, tem que começar tudo de novo, é outro avatar, é outro público, você vai passar pelos mesmos perrengues. Então, assim, não desista e estude. Vou dizer o que meu pai disse para mim. Conhecimento é poder. É tudo. O que você não tem é pelo que você não sabe. Né? Quantas coisas eu falei aqui que a maioria das pessoas não sabe. Mas eu gastei cerca de 2, 3 milhões indo para fora estudar. E hoje eu tenho um patrimônio que, num evento que eu paguei $60 mil nos Estados Unidos, que eu não tinha casa nessa época, eu voltei para o Brasil e eu ganhei 3 milhões e 800. Então, assim, ousar, tem que ousar, acreditar, né? Uma frase bíblica eu deixaria aqui, né? Que quando Jesus ressuscitou, Tomé não estava presente e ele disse, não, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Ao ponto que, então, um dia, numa sala fechada como essa, trancada, no meio de todos, Jesus aparece. Então, o que diz Tomé? Nossa, mestre, agora eu acredito. Ele vem a ver as chagas. Agora eu sei que você está vivo. Que bom, Tomé, mas bem-aventurado é aquele que crê, mesmo sem ver.
né? Que os outros discípulos Sim. tinham entrado nisso. Então, assim, creia. Né? Creia, acredite, aqui é o jogo não é externo, o jogo é totalmente mental, fortaleça, se autodesenvolva cada vez mais, porque é isso que vai te colocar na frente, não dos outros, mas de você, na frente da sua própria pessoa, que é quem tem que estar fortalecida. Ai, que delícia, gente, essa entrevista maravilhosa. Ai, que bom, eu também adorei. Amei, ela amei é maravilhosa, conhecer. né? Amei, amei. Eu vou ter a que honra de bom. agora de participar desse grande evento. Seja bem-vinda, eu vou estar ansiosa te esperando, com 2 mil empresários, para nós fazermos muito network lá dentro também. Obrigada né? por tudo, tá? Eu que agradeço de coração, prazer. É isso aí, galera. E para você que ainda não acessou o canal, entra aí, ative o sininho para receber as notificações e curta também os vídeos. Beijo e até a próxima quinta.